Então, primeiro, muito obrigada, é um prazer aceitar esse convite de falar de valor em saúde. Eu acho que se a gente tem 75% da população que precisa do nosso SUS, a gente precisa falar de valor em saúde no SUS, né? E grande parte do que a gente tem trabalhado hoje está muito voltado para o setor privado. Então, acho que é uma grande oportunidade e eu agradeço muito o convite. Eu vou compartilhar minha tela, só vou pedir que vocês confirmem que estão vendo. Estamos vendo sim, Márcia. Perfeito. Então, o que nós vamos falar um pouco hoje, até porque tem vários níveis de conhecimento na sala, é trazer os conceitos fundamentais, e eu sempre gosto de trazer o porquê que a gente se envolve nessa estratégia de uma maneira tão completa, eu posso dizer hoje, né? Eu tive uma carreira como cardiologista, como gerente da cardiologia lá no Einstein, depois fui montar o escritório de valor, foi o primeiro escritório de valor da América Latina, e a partir daí a minha carreira mudou completamente. Fui fazer um outro mestrado lá com a professora Elizabeth Teisberg em transformação do cuidado à saúde. Percebi que a metodologia aplicada nos Estados Unidos não se aplica aos sistemas universais de saúde. Fui fazer o treinamento na Holanda e na Inglaterra, e hoje o meu grande mentor, talvez o professor Eugênio conheça, é o professor Mir Gray, lá de Oxford. E uma das coisas que ficam muito claras quando a gente começa a olhar para a VBHC de um ponto de vista mais macro, é que ela não se resume a uma equação de valor. A gente enxerga a VBHC como um novo paradigma, que é um paradigma que precisa ser implementado, porque todos os outros paradigmas, por mais importantes que eles sejam, e eles precisam existir, eles não são suficientes para a gente, de fato, comprovar que entrega valor para as pessoas. Então, a gente começa ali a falar de efetividade, né, na primeira metade ali do século passado, em que a gente entendeu que não adianta só dar acesso, mas precisa dar acesso a um cuidado efetivo e baseado em evidências, tanto quanto elas estejam disponíveis. Mas que mesmo que o cuidado seja efetivo, ele tem custo, e os recursos são limitados, então a gente começa a falar de custo-efetividade. E lá pela década de 90, especialmente ali, na época da publicação do Errar é Humano, ficou muito claro que nós precisamos fazer medicina baseada em evidência em ambiente seguro. Portanto, qualidade e segurança é um dos paradigmas mais importantes que a gente teve nessa evolução. E aí, os anos 2000 puxam muito a discussão para a questão da eficiência, né? E aí surgem os Leans, os programas de melhoria contínua, mas ainda muito voltado para a eficiência clínica e não para o valor para as pessoas. E o que nós entendemos como valor em saúde é que todos os outros paradigmas são abraçados dentro deste conceito, mas também é um desafio para que as ações que a gente execute para implementação de qualidade, segurança, eficiência, efetividade, custo-efetividade, medicina baseada em evidência, sejam capazes de demonstrar valor para as pessoas. Só garantir que um paciente vai para casa em tempo adequado ou com tempo de permanência curto não significa que a gente está gerando mais qualidade de vida ou melhor funcionalidade e nem garantindo que esse paciente não vai reinternar. Portanto, hoje nós vivemos, de fato, e no mundo inteiro, sistemas em crise. E existem 3 crises principais, né? Uma crise de valor, que é uma discrepância ou uma desconexão entre o que é investido de recurso e o que nós entregamos de saúde, de fato, para as pessoas. Uma crise de evidência, que é também uma desconexão entre a quantidade de conhecimento que é gerada e o que a gente vê de incorporação na prática clínica. E a crise mais séria, que é uma crise de propósito,
em que as pessoas que são atraídas para atuar no sistema de saúde acabam encontrando um ambiente em que elas têm que correr atrás de volume e atuarem de uma maneira que não necessariamente gera valor para as pessoas. E enfrentamos, em cima dessas 3 crises, uma 4ª crise, que são as crises humanitárias. Sejam os desastres naturais, como a gente viu aqui no Rio Grande do Sul, sejam as epidemias, como é o caso da Covid, sejam conflitos armados. Então, um sistema que já está estressado ainda é exposto com alguma frequência a crises humanitárias. E o principal sintoma dessas crises chama variação em saúde. Nós temos uma enorme variação, seja em prática, seja em desfechos, seja em custos. E esse sintoma, ele está manifestado em todos os sistemas de saúde. O professor Jack Weinberg, que foi quem abraçou essa causa da variação em saúde lá em Dartmouth, nos Estados Unidos, foi o responsável por lançar os atlas de variação em saúde, né? Eu tenho muito orgulho de ter recebido dele o atlas autografado, quando nós lançamos o atlas de variação em saúde do Brasil. E a definição de variação em saúde está também na percepção de que existem 2 variações. Existe aquela variação que é justificada porque os nossos pacientes têm perfis de gravidade, perfis de risco diferentes, então essa variação em saúde ela vai continuar existindo. Variação 0 é um perigo também na nossa área, mas a gente está falando da variação injustificada, aquela variação que não consegue ser explicada com base nas necessidades ou nas preferências dos pacientes. E quando nós olhamos para essa variação, nós temos 3 tipos básicos de variação injustificada. A variação que existe quando um cuidado efetivo ou necessário deixa de ser prestado. Cerca de 15% das variações estão nessa categoria. Eu deixar de vacinar as pessoas que precisam ser vacinadas, eu deixar de fazer prevenção para as pessoas conforme as recomendações. Existe, e a gente chama isso de subutilização do cuidado de baixo valor, ou do cuidado de alto valor. Então, eu tenho um cuidado que está respaldado por evidências, portanto, ele agrega valor, e eu deixo de dar acesso, de oferecer esse cuidado. Mas existem 2 outros tipos, duas outras categorias de variações justificadas que são importantes. O cuidado sensível à preferência, que é quando é o profissional clínico que decide qual é a melhor estratégia de tratamento para o paciente, conforme a preferência dele. Eu sou cirurgião, eu faço mais cirurgia. Eu sou intervencionista, eu faço mais intervenção. Esse é um tipo de variação que aporta cerca de 25% da variação injustificada. E o principal tipo de variação injustificada, que é o cuidado sensível à disponibilidade de recursos. E quando nós fizemos o Atlas, ficou muito claro a quantidade de recurso que existe no Sul e no Sudeste, e como ali você tem uma sobreutilização desses recursos. Então, a gente lida com subutilização em determinadas regiões e com sobreutilização. A sobreutilização nós chamamos de cuidado de baixo valor, e isso impacta nos resultados da saúde de forma negativa e gera desperdício de recurso. Porém, como eu falei, existe a variação que é justificada, que é necessária, que é aquele grau de variação decorrente da diferença no case mix, na composição da população que está usando o serviço, ou até do rápido avanço tecnológico. E é por isso que nós precisamos ajustar os dados antes de fazer qualquer comparação. Veja um exemplo muito fácil aqui, sueco, de cesáreas. Se a gente olhar para todos os partos, a quantidade de cesárea fica ali em média 17%. Como a gente não gosta de média, a gente vai olhar sempre para a variação, de 12% a 22%, e a gente vai tentar entender o motivo dessa variação. Agora, olhem o lado direito. Se eu olhar apenas para mulheres multíparas
sem cesárea prévia, com feto único, a ter uma apresentação cefálica. Na verdade, nessa população, a gente tem uma variação de 3% a 6%. Então, a gente precisa olhar para o case mix, não é só medir resultados em saúde, mas também coletar métricas que ajudem a ajustar o case mix da população, para que a gente tenha uma visão mais clara do resultado. E por que que a gente insiste que a gente tem que sair da idade média? Olhar para a média deixa escapar as diferenças importantes sobre as quais a gente pode atuar. E quando eu olho para a variação, e esse foi todo o trabalho da vida do professor Jack Weinberg, que infelizmente nos deixou ano passado, é exatamente olhando para a variação que eu sou capaz de identificar diferenças de prática e as oportunidades de melhoria. Detectar quais são as populações que estão usando mais ou menos cuidado do que o necessário. E guiar as intervenções. Entender, olhar para a variação é um guia para que você possa fazer as perguntas que você tem que ser capaz de responder. E aí sim partir para a ação, entendendo as diferenças de prática. E a variação em saúde é a base para que a gente desenhe qualquer modelo de VBHC. E nós sabemos que a variação injustificada, ela acontece nos 3 níveis. Tanto no macro nível do sistema de saúde, que são diferenças entre regiões, províncias, países ou sistema de saúde, que a gente consegue ver pelos atlas, tanto no nível meso, que é a diferença entre os diferentes hospitais, centros de saúde ou equipes, dentro de um mesmo sistema ou região, ou no nível micro, que é quando eu olho no nível dos profissionais ou dos pacientes dentro de uma mesma instituição. Vamos olhar rapidamente exemplos dessas 3 variações. Esse é o Atlas de Variação em Saúde, tem um QR Code ali, quem tiver interesse, ele é aberto lá no nosso site da academia, nós lançamos em 2022, em parceria com o time do professor Jack Weinberg, que hoje é liderado pelo professor David Goodman, do Weinberg International Collaborative, que esta semana estará em Oxford, para a reunião anual. Nós tivemos a parceria com o professor Millie Gray, também lá de Oxford. O que a gente observou olhando o Atlas de Variação em Saúde do Brasil? Vejam o exemplo do AVC. Onde está branco, o azul clarinho, é onde eu tenho estados inteiros em que nenhum paciente foi tratado com trombólise para o AVC. Varia de 0 a quase 9% na região sul e sudeste, o uso do tratamento. Se vocês olharem o gráfico, o mapa do lado direito, é a mortalidade, a letalidade durante a internação do AVC. Vejam que varia de 12%, aí é o inverso. Onde está branco, menor letalidade. Onde está azul escuro, até 34% de letalidade. E se a gente abrir por regiões de saúde, aquelas 450 regiões de saúde do SUS, vocês vão ver que o cenário é pior ainda. Porque tem região fazendo 33% de trombólise, o que também a gente tem que olhar, porque os melhores países do mundo estão abaixo de 20%, e tem muitos estados aqui para o lado direito em que nenhum paciente é tratado. Ao mesmo tempo, a letalidade é exatamente o inverso. Sergipe hoje é o estado que tem, ou quando o Atlas foi feito, no país, e o sul ali, Santa Catarina, Distrito Federal, Centro-Oeste e Paraná, são os que têm a menor letalidade. 8% de variação na letalidade entre as regiões de saúde. Agora, vamos olhar para o uso de recurso. Observem que o número de mamografias realizadas no SUS em mulheres de 50 a 59 anos variam de 43 vezes, se a gente olhar os estados, se a gente olhar as regiões em saúde, 151 vezes. E pior, quando a gente olha para as mamografias que foram feitas, há uma variação enorme de quem está fazendo essas mamografias. Então, tem lugares em que menos da metade das mamografias feitas são feitas na faixa etária recomendada. Então, além da gente ter essa diferença das mulheres que precisam fazer terem acesso, a gente tem, em algumas regiões, boa parte das mamografias sendo realizadas em pacientes que não estão dentro da indicação do Ministério.
Mas existem estados que estão fazendo muito bem, por exemplo, estados que chegam, regiões de saúde que chegam a ter 96% da realização da mamografia dentro da faixa etária adequada. Muito bem, mas esses atlas, eles nos trouxeram algumas lições, né? Primeiro de tudo, acho que a Cris falou, nós temos uma quantidade enorme de dados. Nós ficamos surpresos de ver que a gente tinha 146 bases de dados abertos para a gente explorar, para fazer esse atlas. Isso é ouro. Quando a gente começou a conversar com o pessoal de Portugal, eles começaram a fazer o atlas deles, a gente viu que lá não é assim. A cada dado que a gente precisa, a gente tem que pedir para o Ministério e fazer toda uma sequência aí para liberação de dados. O SUS tem dados riquíssimos abertos. Faltam registros nacionais, e eu acho que esse é um ponto realmente de melhoria que nós precisamos. A gente tem muita inveja, seja da Holanda, seja da Suécia, seja da Alemanha, pelos registros que já existem em várias condições clínicas, o que permite que a gente possa não só criar a cultura da coleta do dado, mas ter dados para comparação. A gente precisa, uma outra lição é trazer esses dados para onde a decisão é tomada, por isso nós exploramos os dados no nível das condições de saúde, porque a gente sabe que ali é onde a gente pode entender como atuar e como chegar nos prestadores e como os tomadores de decisão podem tomar decisão. E o terceiro aprendizado é que a gente tem que ajustar. Então, a gente ajustou os dados para a idade e nós ajustamos para a presença ou ausência de cobertura de saúde suplementar. Mas os atlas, eles não foram feitos para dar resposta. Eles foram feitos para que os gestores, públicos ou privados, possam fazer as perguntas que a gente tem que ser capaz de responder e ir a campo. Por que aqui tem uma taxa tão elevada de cesárea, que nem a gente viu o Hospital do SUS com 84 regiões com 84% de cesárea, versus outras regiões com 19%. E entender o que acontece na prática para que a gente possa aprender com as melhores práticas. E aí a gente tem que fazer as perguntas, por exemplo, por que a taxa de letalidade por AVC é mais alta em Sergipe? Quantas unidades de AVC existem na região norte e quantas deveriam existir? Enfim, que perguntas a gente tem que fazer para que a gente possa, de fato, desenhar ações de melhoria com base nesses dados. Isso no nível macro. Se a gente for para o nível meso, e eu estou falando das organizações dos hospitais, também a variação é enorme, qualquer que seja a base que a gente olhe. Então, vejam, por exemplo, se a gente olhar a base de cirurgia cardíaca congênita do STS, que é a principal base americana. Vejam que a diferença de mortalidade nessas crianças ajustadas ao risco é de 3 vezes. Tem hospital com 1,6% e tem hospital com 5%. Então, não é bom estar na média. Estar no 3% não é bom, porque tem hospital conseguindo fazer 1,6%. Então, sair da média. E um outro dado que a variação nos traz é que, quanto maior o volume daquela condição, daquele procedimento, menor a variação, melhores os desfechos. Ele só confirma o que a gente já sabia, mas a lição prática que se tira daqui é que a gente tem que concentrar alta complexidade onde os hospitais são capazes de executar os melhores desfechos. Não adianta mandar cirurgia cardíaca para um hospital que faz 10 por ano. A gente sabe que o resultado vai ser pior, porque não se trata apenas do procedimento cirúrgico, se trata de todo o cuidado pós-operatório, perioperatório, que o time inteiro tem que estar treinado para fazer. Um outro nível que a gente pode olhar é no nível micro, é quando eu começo a comparar profissionais ou olhar para dados de pacientes. E esse aqui é um dado muito interessante, porque são 8.700 médicos para os quais foram apresentados 14 cenários clínicos muito bem definidos por evidência. Observem que dar estatina, o remédio para baixar o colesterol para quem tem doença coronária, fazer endoscopia em pacientes com refluxo que não tem nenhum sinal de alarme, parto cesáreo em gravidez de baixo risco, e assim vai, coisas muito bem estabelecidas. Olhem o tamanho da variação encontrada. Portanto, a gente precisa medir e a gente precisa compartilhar esses dados com os profissionais para que eles tenham consciência de que essa variação exista e que a gente possa enxergar formas de resolvê-la.
E, obviamente, que além de todas essas crises, a gente ainda passa por um momento de grande transformação digital, tecnológica, que afeta todos os sistemas, incluindo o sistema de saúde. E quando a gente fala de cuidado baseado em valor, a gente tem como ponto de partida a mensuração sistemática de dados e a integração do cuidado. E, para isso, tecnologia é fundamental. A gente pode, sim, começar qualquer modelo com papel, caneta, Excel e telefone, mas se a gente quiser fazer isso em escala, nós vamos precisar de tecnologia. Eu fico muito feliz de ver que várias iniciativas no SUS estão caminhando para isso. Então, por que cuidado baseado em valor pode ser uma estratégia para melhorar, para resolver essas crises ou atenuar essas crises do sistema de saúde? Porque a ideia é medir para melhorar, mas medir de forma sistemática desfechos e custos, de tal maneira que a gente consiga estimular uma competição não mais só com base em volume, mas com base em resultados. Mas tem algumas variantes de como se medir. Como que a gente vai partir dessa medição, que muitas vezes ela é pontual, eu meço quanto custou uma cirurgia, eu meço quanto custa um equipamento, eu meço quanto custa um insumo ou um medicamento, para medir ciclos completos de atenção, porque é isso, de fato, que vai me dar o valor gerado para o paciente. Então, é uma nova lógica, em que eu tenho que sair, sim, do volume, de só falar de volume, competir por volume ou pagar por volume, para começar a trazer valor, ou seja, atrelar parte do pagamento ao resultado em saúde obtido. Mas, de fato, o verdadeiro desafio já não é mais entender que a gente tem que sair de volume para valor, porque isso acho que já está claro. O maior desafio hoje é como fazer valor com volume. E aí tem todas essas questões que a gente falou, como é que a gente escala, como é que a gente traz tecnologia, como é que a gente cria, não novas métricas, mas novos modelos mentais para que a gente consiga escalar. E um outro ponto importante é que não basta sair da fragmentação para a integração do cuidado, eu preciso fazer isso com a informação também. A informação precisa seguir o paciente, e a gente precisa ter gestão clínica desses modelos para a gente garantir que as melhorias vão acontecer de forma iterativa. Só que quando eu comecei essa minha jornada de estudar valor, e como a maioria das pessoas, eu primeiro ouvi falar do modelo americano, eu fui para Harvard, depois fui fazer o mestrado lá em Austin com a professora Theisberg, ficou rapidamente claro para mim que tinham duas visões, quando eu fui para a Europa, tanto para a Inglaterra quanto para a Holanda, de que existem duas visões e duas perspectivas diferentes de valor em saúde, e que nós, na América Latina, precisamos compreendê-las, para que a gente entenda o que, de fato, é adequado para o nosso sistema de saúde. Então, para vocês terem uma ideia, tem-se muito o conceito de que quem cunhou o termo cuidado baseado em valor, ou value-based care, foi Harvard, com a figura do professor Potter e da Elizabeth Theisberg. Na verdade, não. Na verdade, esse termo foi cunhado pelo professor Murray Gray, que é um médico que, por muitos anos, teve posições-chave dentro do NHS, do Sistema Nacional de Saúde inglês, e que é professor, ele é médico de atenção primária lá em Oxford, que já se aposentou, mas continua ativo, e que vinha fazendo grandes publicações na área de medicina baseada em evidência. Mas lá, se vocês pegarem, eu consegui num sebo o livro dele original, ele já dizia o seguinte, em 97, cuidado baseado em evidência mais gestão de qualidade é igual ao máximo benefício em saúde, ao menor risco e custo. É exatamente a equação de valor, benefício em saúde sobre custo, mas por ser da área da saúde, ele aporta a questão do risco, o que é muito importante, porque a gente sabe que no ambiente sem qualidade e segurança, a gente não vai entregar valor como deveria. Em 1999, o professor Murray Gray, já no Lancet, usa pela primeira vez o termo Value-Based Healthcare, e lá ele traz um outro conceito que eu gosto muito, ele fala: as decisões clínicas ou as decisões de políticas de saúde devem levar em conta evidência, mas também valores individuais e valores sociais. A visão europeia de valor sempre foi no plural,
sempre se falou de valores, e não apenas do valor técnico que a gente tem na equação de valor. Bem, em 2007 ele lança o principal livro dele, que está agora na 4ª edição, que é o Como Otimizar o Valor em Saúde, e lança o conceito de triplo valor, em que o valor técnico da equação de valor de desfecho sobre custos, ele é ancorado em outros 2 valores, o valor pessoal, que tem a ver com pertinência do cuidado e preferência do paciente. Não há valor se eu não tenho um cuidado que precisava ter sido realizado, e o valor alocativo, que tem a ver com decisões baseadas em uso de recursos que é limitada. Nessa visão de triplo valor, ela traz um conceito mais expandido de valor em saúde, mas, na sequência, o professor Millie Gray, também sendo consultor lá da Comissão Europeia, ele se lança o conceito que hoje é aceito na Europa como o conceito do quádruplo valor, adotado pela Comissão Europeia em 2019, a partir de um painel de especialistas, em que se adicionou, além do valor técnico, que é a equação de valor, desfecho sobre custo, o valor pessoal, que tem que ver com pertinência, o valor alocativo, se incluiu o valor social, que tem a ver com a geração, o sistema de saúde gerando valor para a sociedade em termos de equidade, de sustentabilidade do sistema e de transparência. Então, esse é o conceito hoje que se usa na Europa, ou formalmente como conceito de valor em saúde. Esse conceito, ele aporta algo que tem muito a ver com o que está se medindo na equação de valor. Então, se a gente olhar o papel, o percurso de um paciente que vai procurar um serviço de saúde por conta de um sintoma, de uma condição clínica, a primeira porta vai propiciar ou não um diagnóstico que seja pertinente e seguro. Se esse processo diagnóstico for pertinente e seguro, eu vou melhorar desfecho, reduzir custo e agregar valor. Se esse processo não for pertinente e seguro, eu vou ocasionar risco e eu vou extrair valor do sistema. Mas vejam que a equação de valor, ela está medindo o final do processo. Esta cirurgia custou quanto e quais foram os desfechos? Tem uma pergunta que vem antes, essa é a provocação do professor Millie Gray e da Comissão Europeia. Este procedimento estava indicado? É pertinente? Porque pertinência zero, valor zero. Portanto, o cuidado não pertinente não agrega valor, mas causa dano. Então, essa é a mentalidade europeia de valor. Ainda dentro do que o professor Millie Gray nos traz, ele busca uma forma de migrar de um sistema que seja mais hierarquizado, para que dentro desse sistema a gente consiga construir redes, e eu acho que isso tem muito a ver com a obra do professor Eugênio e o que tem sido discutido na planificação. Então, a gente sair de uma narrativa muito focada de forma bidimensional entre quem presta o cuidado e quem executa o cuidado, para a gente trazer uma terceira dimensão de quais são os segmentos de pessoas, quais são os segmentos populacionais dentro da nossa população que necessitam da criação de uma rede, de um olhar diferenciado e de uma conexão entre serviços, com uma linha de cuidado única e que tenha um propósito comum. Esse propósito comum tem que ser o de otimizar valor para aquele segmento. Sejam pessoas no último ano de vida, sejam pessoas com dor lombar, como é o caso da gente estar fazendo na iniciativa privada, sejam pessoas com asma, por exemplo, mas conseguir identificar quem são os segmentos de população para os quais nós temos que construir redes que conectem os diversos níveis de atenção. Existem recomendações feitas pela Comissão Europeia, que vem muito em linha com o que a gente falou dentro desse documento, que sim considera que a cobertura universal de saúde é um valor, mas que a gente não pode deixar de olhar para o desperdício e para o cuidado de baixo valor. Que nós temos que ter uma estratégia de longo prazo que envolva a mudança cultural. Nós, profissionais da saúde, não fomos treinados dessa maneira, né?
A gente precisa olhar para a pertinência do cuidado e para a variação, olhando para desfechos que importem para o paciente. Que a gente encoraje os profissionais da saúde a serem agentes da mudança. Treinar, levar essa conversa, que muitas vezes ainda está no nível de gestão, para a linha de frente. Que a gente consiga apoiar a criação de comunidades de aprendizagem, que a gente olhe as expertises, experiências e as práticas com base no olhar dos resultados, dos desfechos e custos que a gente está observando. E aí, sim, criar, estabelecer benchmarking com base nesses resultados, que isso vire um ciclo de aprendizagem e de melhoria. E, por fim, que a gente engaje os pacientes na tomada de decisão. A gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver dado lá na ponta, e a gente já vê uns cases bem interessantes hoje na Europa, dos pacientes recebendo o dado dos desfechos junto com dados de evidência para apoiar a tomada de decisão. Essa é a visão de VBHC na Europa. Mas tem a visão que eu falo sempre, que a gente parte de uma visão mais médica para uma visão mais de estratégia econômica, que é muito importante, e aí sim trazidas pelos professores Michael Porter e Elizabeth Teisberg, em que em 2004 eles publicam na Harvard Business Review o primeiro artigo falando sobre competição baseada em valor. Eles não usam o termo, na época, value-based care, ou cuidado baseado em valor, eles focam porque são experts em estratégia, né? São dois engenheiros experts em estratégia. E em 2004, eles trazem a questão de redefinir a competição na saúde com base em resultados e não em volume, e eles trazem todo um framework, que eu acho que é o grande mérito, né? Eles trouxeram instrumentos, agendas, frameworks, para que a gente pudesse enxergar isso de uma forma mais objetiva, com a visão de alguém que é engenheiro, de alguém que é mais técnico, e eles aportaram, então, essa visão que incentiva os prestadores, e a base é, então, a equação de valor, em que o delta-valor está entre os desfechos e os custos. Mesmo quando a gente conversa com o Kaplan, que é a pessoa mais de números, né, do trio, eles nunca pensaram em colocar um número nessa equação. Essa é uma equação conceitual, partindo-se do princípio de que os desfechos têm que ser multidimensionais. Então, durante o mestrado, a professora Elizabeth sempre desencorajou que a gente usasse a equação de valor como um número, e sim olhasse para os resultados em comparação aos custos, e a partir dessa relação a gente entendesse o valor gerado. Eu vou mostrar ao final como Singapura tem trabalhado nessa direção. A equação de valor, ela tem um ponto muito importante. Não é qualquer desfecho, mas sim desfechos que importam para as pessoas. Não dá para colocar aqui em cima só complicação, por exemplo, só qualidade e segurança. Eu tenho que colocar desfechos reportados pelas pessoas. E quando eu olho para custos, eu não posso olhar para custo isolado. Eu preciso definir um episódio de cuidado e olhar para ciclos ou episódios completos de cuidado. Então, não é quanto custa uma cirurgia, mas quanto custa um episódio de 90 dias, por exemplo, de um paciente que operou. E onde é que essas duas estratégias convergem? Que eu acho que esse é o ponto importante. A gente considera os valores propostos pela Comissão Europeia, cunhados lá no princípio do Sommier e Gray, como os princípios que nós temos que precisam ser refletidos quando a gente mostra o resultado de valor. A gente vai continuar, sim, demonstrando valor, usando a equação de valor como delta-valor, olhando desfechos em relação aos custos, mas a gente precisa embasar esse resultado nos princípios dos valores, os princípios que são os valores, ou seja, eu estou olhando para a pertinência do cuidado, eu estou olhando para a alocação de recursos, eu estou olhando para o valor social dessa iniciativa. E quando a gente olha na perspectiva de sistemas universais de saúde, o professor Mary Gray sempre chama a atenção que falar em valores tem que levar em conta acesso justo e equitativo, a provisão de serviços com base em necessidades, dar um papel central aos indivíduos, às pessoas atendidas e otimizar o uso de recursos, ou seja, a gente precisa monitorar
o uso de recurso e olhar para a variação para enxergar se a gente tem discrepâncias nesses usos com base em equidade. Existem 4 princípios para a gente falar, para implementar um modelo de valor em saúde. O primeiro princípio é que a gente começa sempre com a visão do que é valor para os pacientes com aquela condição. E é por isso que vocês vão ver que a gente faz grupos de experiência de paciente. Essa semana, por exemplo, a gente vai ouvir pacientes com TEA. E a gente sempre faz isso nos modelos, porque a gente quer enxergar a visão, os gargalos, as dificuldades e as coisas boas do sistema como ele é hoje. O segundo passo é medir sistematicamente desfechos e custos. Não é medir pontual no tempo ou para produzir um relatório, mas como eu faço isso de forma sistemática. A gente precisa reorganizar o cuidado, e talvez essa seja a grande crítica ao modelo americano. A gente tem um modelo muito focado em modelo de pagamento e muito pouco focado em reorganizar o cuidado atual, integrar o cuidado atual. E, por fim, a gente tem que fazer uma transição para modelos que remunerem também por desfechos. Não é só por desfechos, também por desfechos. Boa parte da remuneração vai continuar sendo por volume, porque a gente tem que garantir a sustentabilidade financeira do serviço. Mas uma parte deste valor precisa estar atrelada aos resultados. E aí, quando a gente fala de por que uma pessoa, o que é valor para uma pessoa que busca um serviço de saúde, essa é uma visão que a gente precisa ter. Quando você tem, por exemplo, uma dor crônica, você tem um sofrimento físico e mental e tem limitações que impactam na sua qualidade de vida. E quando você busca um serviço de saúde, você entende que vai ter mais saúde, mas algumas vezes você recebe menos saúde, você tem uma complicação, você tem um cuidado inadequado. E é por conta disso que a gente precisa, para garantir que o acesso é oportuno a um cuidado efetivo, a gente tem que ter métricas operacionais para medir o resultado. Mas como há possibilidade de dano e complicações, a gente tem que ter métricas que reflitam os desfechos clínicos, os desfechos reportados pelos serviços de saúde ou pela equipe clínica, mas nós vamos olhar o resultado final do cuidado quando a gente passa a medir resultados reportados pelo paciente ou pelo cuidador, que são os PROs, a gente chama de CROs, é uma nomenclatura americana que todo mundo acabou adotando. E a gente precisa olhar para o custo, só que daí custos de ciclos completos de cuidado. E por quê? Porque imaginem um ciclo completo de cuidado de uma condição qualquer. Se eu olho, da hora que ele faz o diagnóstico, consulta os exames, consulta com especialistas, ele interna para fazer um tratamento, ou ele entra no tratamento clínico de alto custo, ele tem uma fase de recuperação, e eu tenho uma fase de segmento para eu poder definir se houve valor ou não. Se eu olhar só este pedaço, só a internação cirúrgica, eu vou perder todo o gasto da reinternação, da complicação e da perda de funcionalidade que levou o paciente a continuar usando o serviço de saúde pós. Então, em valor em saúde, o custo e o desfecho, ele olha um ciclo completo. E o primeiro passo que a gente tem que ter é definir o que é um ciclo completo ou um episódio de atenção do que a gente quer medir. E para isso, a gente precisa ser multidimensional, a gente precisa não só medir desfechos, mas criar dashboards de valor multidimensionais, que tenham desfechos e experiência, que tenham custos ou drivers de custo. Muitas vezes a gente não tem um custo real, são raríssimos os países que medem custo real. Mas a gente vai olhar drivers de custo, porque drivers de custo é muito mais simples de conseguir fazer comparações. E processo, mas apenas processos que impactem no desfecho ou no custo. Um exemplo que a gente tem aqui no Brasil é o movimento que a gente está, junto com a ANAP, com 10 hospitais, em que esses 10 hospitais já há 5 anos estão medindo desfechos para osteoartrose, para artroplastia de quadril e joelho. Esse time, então, dos 10 hospitais, são os principais hospitais aqui do Brasil, estão junto numa modelagem Delphi, nós já definimos quais são as métricas, hoje foi a última reunião para a gente desenhar todas as fichas técnicas, e os próximos 2 meses para criar o modelo de ajuste de risco, porque não dá para comparar se a gente não ajustar o risco. Então, a gente tem já para osteoartrose de quadril e joelho,
um dashboard com fichas técnicas que serão usados por todos os hospitais participantes da ANAP. Esse é um movimento que eu acho que é estruturante, porque a gente discute desde, por exemplo, hoje, como nós vamos fazer educação pré-operatória estruturada dos pacientes que vão operar para que a gente melhore o pós-operatório. Como que nós vamos fazer a prevenção de TEV, como nós vamos garantir que esse paciente, como a gente vai de forma padronizada medir qualidade de vida, funcionalidade, dor, experiência do paciente, traduzida pela satisfação com o desfecho e não com o hospital. Então, isso, esse ano inteiro foi um ano muito rico e a gente espera até o final do ano já estar pronto aí para publicar, para divulgar esse novo dashboard. E como nós podemos usar o conhecimento de valor em saúde na atenção especializada, visando reduzir filas e evitar desperdício? O primeiro passo é que a gente consiga definir condições-alvo e não exames-alvo. Isso é uma mudança importante, não é eu tenho que reduzir a fila de ultrassom, é entender na fila de ultrassom quais são as condições, e se essas pacientes que estão esperando ultrassom, faz sentido fazer ultrassom, é esse o exame que precisa? Então, entender a fila do ponto de vista de VBHC significa quais são as condições de saúde que essas pessoas que estão na fila apresentam. E aqui foi só um exercício, porque eu tive uma apresentação junto com o TCU, com o doutor Newton Pereira Júnior, lá do SUS, né, que está por trás do PMAE, e aí eu fiz um exercício que foi dizer assim, o que seria uma matriz de priorização? O que eu levaria em conta? Eu levaria em conta o impacto em termos de valor, portanto, câncer de mama é um alto impacto, você não pode ficar na fila, porque a sobrevida há um alto impacto de eu tratar mais precocemente ou menos precocemente. Cirurgia de catarata também é muito importante, tem alta prevalência, tem filas extensas, mas vamos combinar que câncer de mama é mais prioritário. E aí, vamos entender qual é a viabilidade de eu implantar. Então, eu fiz uma matriz básica em que a gente junta o quanto que é impacto, quanto que é a viabilidade de eu implementar, é muito mais fácil implementar cirurgia de catarata. Mas a cirurgia da mama tem uma bola maior. Por que que tem um ciclo maior? Porque o tamanho da bolha é a sensibilidade ao tempo. Eu tenho uma sensibilidade ao tempo maior no câncer de mama. Mas vejam que é só um exercício. Então, como olhar para a fila, trazendo os conceitos de valor para entender melhor essa fila. Segundo ponto, a gente precisa realmente reorganizar o cuidado em torno de condições prioritárias, mapear a trajetória dos pacientes e enxergar os pontos de estrangulamento e codesenhar sistemas. Então, nós falamos que nós desenhamos um sistema para dor lombar, que vai operar por meio de redes. Um sistema com uma linha de cuidado, com um dashboard único, com especificações que vão ser operados por diferentes redes regionais. Então, a diferença está entre uma rede tradicional, o que é uma rede tradicional para um plano de saúde ou para qualquer pagador? São os prestadores que estão autorizados a atuar dentro daquela rede. Eles não têm nenhuma conexão entre eles para serem chamados de rede, e rede subentende conectividade. Então, uma verdadeira rede integrada, baseada em valor, você tem, por exemplo, aqui na rede de dor lombar, uma linha de cuidado, uma navegadora que acompanhe e dá suporte durante esse ciclo de cuidado, e esse paciente com especialistas e médicos gerais que fazem estratificação de risco e a gente mensura desfecho, custo e processo. Essa é a ideia de uma rede baseada em valor. Eu vou mostrar um pouco do que a gente fez lá em Porto Alegre. A gente precisa ter como componente a estratificação de risco, né? Nós precisamos fazer uma triagem que não seja só cronológica, né? Um cuidar da fila que não seja só cronológico, mas que, sim, estratifique por risco. Nós precisamos de linhas de cuidado que tenham critérios de pertinência muito bem estabelecidos, e para isso a gente precisa de consenso. Por isso que a gente sempre convoca times clínicos para esse codesenho, porque se a gente não conseguir que a linha de frente esteja parte do modelo, eles dificilmente vão se adequar ou aderir a este modelo. E, claro,
a gente precisa de tecnologia no futuro para trazer esses consensos regionais para dentro de um sistema de apoio à decisão clínica. Um outro ponto que é muito importante para a gente pensar em termos de pertinência do cuidado é o fato de que nós não temos ferramentas tão desenvolvidas quanto a gente tem para mensuração de desfechos, mas nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, o Choosing Wisely, e as recomendações são muito claras no Choosing Wisely, por exemplo, para uso de imagem em, tipo, ressonância para pacientes com dor lombar. Então, aproveitar essas ferramentas, usar os red flags que essas ferramentas trazem, para que a gente possa, a partir daí, estabelecer os critérios de pertinência em consenso com os times. E nós precisamos de um dash de valor. E esse dash, ele tem que medir os resultados em episódios completos ou ciclos completos de atenção. Olhar para a variação injustificada e nunca para a média, e incluir uma lente de equidade. O que a gente chama de lente de equidade? Pensem que eu tenho um painel de métricas que tem desfecho, experiência e custo, e para eu trazer a lente de equidade, isso não é suficiente. Eu preciso olhar para acesso, né, porque senão eu estou deixando de fora boa parte da população, só quem conseguiu vencer todas as filas, e eu posso estratificar os resultados por determinantes sociais e demográficos, com o objetivo de olhar para a iniquidade. Eu vou dar um exemplo disso para vocês, que é o acesso à reabilitação pós-AVC. A gente tem uma quantidade enorme de pacientes que fazem o tratamento por AVC, tem um investimento alto nesse tratamento, recebem trombólise e trombectomia mecânica, e depois não conseguem chegar no serviço de reabilitação. Então, uma das métricas, por exemplo, de equidade, é comparar, olhar a diferença entre os pacientes que tiveram alta com AVC e os que estão, de fato, em um serviço de reabilitação, e depois olhar se existem variações demográficas ou geográficas em relação a esse indicador. E nós precisamos criar incentivos à melhoria contínua de valor. Isso significa que a gente precisa olhar para os pagamentos por performance, trazendo métricas que reflitam desfechos em saúde, mensurar sistematicamente, mas também ter transparência, dar feedback para os times e fazer benchmarking e achar oportunidades para que a gente possa educar e falar e produzir uma mudança cultural. Eu gosto muito do termo stewardship, que é um termo que foi cunhado fora da área da saúde, né, para dizer quanto que a gente responsável pelo uso do bem comum, quanto que a gente zela pelo bem comum, mas que o professor Miguel trouxe para a área da saúde, com a ideia de que toda vez que a gente prescreve um tratamento, ou que a gente recomenda uma cirurgia, no fundo a gente está fazendo uso de recursos. E a gente precisa trazer essa visão, desde lá a faculdade de medicina, para os médicos, né? E a gente precisa de suporte tecnológico, integração de dados, que reflitam essa visão de ciclos completos de cuidado. A gente está construindo um sistema para custeio, ele não pode só olhar o custeio de cada item, mas como a gente agrega em ciclos completos de cuidado. E a gente precisa que políticas públicas e a regulação, né, incentivem essas mudanças. E, por fim, a gente precisa de uma gestão clínica do modelo de VBHC. Ele não é espontâneo, ele é diferente do que a gente faz, então, ter os núcleos regionais de gestão do modelo e garantir, junto desses núcleos, a navegação do cuidado. A navegação do cuidado, ela tem sido chave, não só para apoiar o paciente, mas para a gente garantir que a linha de cuidado está sendo seguida, né? A gente precisa muito que o time que desenhe esse modelo desenhe fluxos de processo, fluxogramas de processo, porque não dá para pedir para alguém de TI desenhar um processo. Eles vão desenhar uma solução que atenda ao processo que a gente desenhou. Então, isso é papel de quem está desenhando o modelo. E, claro, a gente precisa monitorar e compartilhar esses dados para se criar os ciclos de melhoria. E definir um framework, uma estrutura de consenso para documentar esses ciclos de melhoria. E a gente precisa da participação das pessoas e comunidades. Quem leu esse último relatório para os próximos 10 anos do NHS, isso é muito explorado, como que a gente pode alinhar os recursos da comunidade com os recursos
que existem no sistema de saúde, né? A escuta ativa é muito, muito importante, vocês vão ver que a gente tem feito isso também na construção das redes. Então, para a última parte, só trazer para vocês alguns casos de implementação, para que vocês pensem vejam como a gente está implementando isso ainda. Eu vou trazer esse da atenção privada, né, no sistema privado, mas também a gente vai mostrar o Joinvasc no sistema público. O que a gente fez aqui? Foi começar com um hospital, que é o Hospital Mãe de Deus, lá em Porto Alegre, desenhando um episódio de cuidado de cirurgia de coluna. Sentamos com cirurgiões, fisioterapeutas, desculpem que está escrito em espanhol ali, é que eu dei essa aula no Chile e acabei esquecendo de mudar a figura. E aí a gente desenhou esse modelo, que é um bundle de 90 dias, que começa com uma avaliação diagnóstica, o paciente interna, ele recebe alta e ele continua 90 dias em acompanhamento, a gente medindo desfechos basais, desfechos em 30 dias e desfechos em 90 dias, e o custo do ciclo completo de cuidado, e o hospital se comprometendo a cobrir as complicações relacionadas ao procedimento. A gente desenhou um dashboard de valor com as 3 dimensões, onde se mensurou melhoria da qualidade, da dor, da funcionalidade, retorno ao trabalho em 90 dias e complicações claviandindo maior ou igual a 3. Para quem não está familiarizado, claviandindo maior ou igual a 3 é uma classificação muito útil para a gente classificar as complicações e tornar o indicador mais preciso. Claviandindo 3, o paciente precisou ser reoperado, 4, ele foi parar na UTI, 5, ele morreu. Então, maior ou igual a 3, eu estou pegando as complicações principais. A experiência foi medida pela satisfação do paciente com o desfecho do tratamento. Os custos foram a permanência, o tempo de cirurgia, reinternação em 30 dias, reoperação em 90 dias e uso de EUPME fora do protocolo. Processo, tempo até autorização, porque existia uma questão do prestador com o pagador de que havia uma demora. Tempo até cirurgia, pertinência da indicação cirúrgica, participação das equipes em board reviews e adesão do paciente à fisioterapia. Desses indicadores, tipicamente, a gente faz um dash para acompanhar a condição, e a partir dele a gente seleciona as métricas que vão para a performance. Aqui foram selecionadas a melhora da dor, da funcionalidade, a satisfação com desfecho e o tempo de permanência. Nós demos 25% de peso para cada uma delas, estabelecemos a meta, e quando o hospital cumpria, ele ganhava, além da remuneração prevista, 3% a mais na reconciliação que foi feita 6 meses após, a cada 6 meses. Então, acompanha-se o paciente 3 meses, olha-se os dados, reconcilia em 5 a 6 meses. Nas duas, esse foi a fase piloto, esse é um projeto que está dentro do edital da ANS. Depois das 2 reconciliações, eles já entraram para a rede. Então, a gente saiu desse modelo, em que só tinha o Mãe de Deus com a Unimed, para a rede que eu vou mostrar daqui a pouco. Quais os resultados preliminares já apresentados no CONAP ano passado? 75% de melhora de funcionalidade, 83% de melhora da dor, 67% dos pacientes livres de dor, 100% satisfeitos com o desfecho, nenhuma complicação e 100% das cirurgias feitas em regime ambulatorial. Esses pacientes continuam em acompanhamento por 2 anos, porque a gente sabe que não basta o paciente melhorar em 90 dias. Pode ser que, se a gente não fez o tratamento adequado, daí 1 ano ele está na fila de novo. Então, o acompanhamento se mantém. E aí, o que foi feito a partir deste case bem sucedido foi expandir para uma rede em que não é mais o paciente com indicação cirúrgica, mas sim o paciente com dor lombar. O paciente com dor lombar, ele vem a partir dos médicos, fisioterapeutas, programa Saúde das Empresas, o programa Viver Bem da Unimed, enfim. Esses serviços encaminham, então, o paciente que é beneficiário da Unimed com dor lombar, a navegadora faz uma primeira triagem, porque a gente aqui atende os pacientes na rede, pacientes com dor lombar há mais de 6 semanas, não é aquela dor que hoje eu estou com dor, pelo menos 6 semanas, com potencial de cronificação. Esses pacientes são, então, agendados para uma avaliação com um especialista de coluna, e esse especialista de coluna vai alocar em um dos 3 grupos, ou ele vai para alocação dos episódios conservadores, então, um episódio para fisioterapia
que a gente chamou de episódio leve, quando o paciente tem esses critérios de pertinência, moderado, grave, ou episódio de fisioterapia operatória. Todos os episódios têm 90 dias, e os fisioterapeutas são remunerados pelo episódio e não pela sessão de fisioterapia. Existem critérios muito bem definidos, eles foram treinados em abordagem cognitivo-comportamental, e eles têm que fazer terapia manual, não é botar choquinho no paciente. O princípio da rede é terapia manual. E então, esse fisioterapeuta, e aí nós aumentamos para 10% o pagamento por performance, se esses indicadores forem alcançados. Se ele for um caso cirúrgico, e os critérios estão muito claros aqui, seria um episódio 4, se for uma cirurgia para hérnia, se for para estenose degenerativa, se for para espondilolistese, e com variações se houver instabilidade da coluna, em que há necessidade de uma descompressão instrumentada. Então, no final, nós temos 7 episódios com métricas que são as mesmas, o resultado em saúde, o déficit de valor é único, mas as negociações, obviamente, de OPME e tudo são específicas de cada, o número de sessões são específicas. Findado este período do episódio, esses pacientes continuam em acompanhamento por 2 anos e são apoiados, então, pelo Viver Bem, que é um plano de manutenção em saúde oferecido pela Unimed. Se esse paciente não melhora, ele volta, ele pode vir para o novo ciclo de fisioterapia orientado pelo médico, ou ele pode ser encaminhado, por exemplo, para um centro de dor. Neste modelo, hoje tem, então, 2 hospitais, e, na verdade, está faltando um aqui. A gente tem um 3º centro de reabilitação, além do da PUC e do Golden, tem mais um Amarante que foi incluído para a gente poder expandir para fora de Porto Alegre a pedido de um cliente. Então, esse é um modelo de rede. A linha de cuidado é única e foi construída em conjunto com os cirurgiões, fisioterapeutas destes prestadores. Então, é muito mais trabalhoso. Eu vou dizer para vocês que a gente levou 1 ano, um pouco mais até, para ter um modelo consensado e colocado para operar, mas hoje todo mundo sabe o que tem que fazer. E essa troca de informação entre fisioterapeutas e cirurgiões, eu acho que foi muito frutífera, e a gente ouve agora dos cirurgiões uma nova mentalidade, um novo modelo a respeito da fisioterapia. Essa rede foi lançada dia 7 de novembro do ano passado, e nós ouvimos os pacientes, né? Quem quiser ler, tá publicado, né, lá no site tanto da Unimed quanto da academia, o resultado dos grupos de experiência que nós fizemos com os pacientes, em que não só nós perguntamos o que é importante para você, para saber se a gente atendeu depois, mas também o que poderia melhorar. Então, os pacientes falavam muito que eles pipocavam, iam em muitos médicos e acabavam tomando muito opioide, o que fez com que a gente trouxesse para o dashboard de valor também a questão dos opioides. Então, esse é um modelo de como a gente implantou a rede lá no Sul, que está agora com cerca de 100 pacientes, e a gente está agora para lançar mais outras 2 redes em outras condições. Um case que a gente tem muito, muito orgulho no SUS é o case Joinvasc, que eu creio que a maioria de vocês já conheça, mas se não, eu vou sempre ter muito prazer em falar dele. O Joinvasc é um modelo para AVC, que nasceu lá em Joinville, há cerca de 25, 30 anos atrás, fundado por 3 jovens neurologistas, né, o Dr. Norberto, a doutora Carla e o Dr. Alexandre. O Dr. Norberto, infelizmente, nos deixou em 2019, mas que tem uma liderança nova, aqui na foto vocês veem o Dr. Pedro, o Dr. Henrique, tem um time aí que está levando isso adiante, e que foi o grande vencedor do prêmio VBHC Internacional na Holanda em 2021, e nas palavras do próprio professor Porter, né, que foi quem deu o prêmio, o vencedor é claramente um líder em um campo de grande relevância ao medir de forma ampla os desfechos no ciclo completo de cuidado de pacientes com AVC. O que é o Joinvasc? O Joinvasc tem 3 pilares, né? Então, ele é financiado, ele é SUS, portanto, ele foi iniciado dentro do Hospital São José, com apoio local da gestão, né, da Prefeitura de Joinville, e ele tem 3 braços. O braço que começou em 95, eu acho que aí eles foram visionários, é o primeiro registro nacional de AVC, registro populacional, com dados clínicos, epidemiológicos, e que seguem os pacientes por 5 anos.
Esse registro começou apenas no Hospital Municipal São José, mas atualmente todos os pacientes da cidade de Joinville são monitorados dentro desse modelo. Em 97, esses dados impactantes ajudaram a convencer a gestão local a implementar a primeira unidade de AVC do Brasil, que foi lá no Hospital São José. E em 2005, a sustentabilidade do modelo, eu acho que tem muito a ver com a Associação Brasil AVC, que é a associação de pacientes que tem um assento no Conselho Municipal de Saúde. Eles organizaram o cuidado a partir da unidade de AVC. Então, a unidade de AVC, ela conta com 36 leitos, sendo que 12 leitos são para o AVC agudo, aquelas primeiras 72 horas em que você tem que tomar decisões muito rápidas, 4 leitos para ataque isquêmico transitório, são pacientes que são muito, muito importantes, que são candidatos a AVC. Se você não fizer nada, eles terão AVC nos próximos meses, e a unidade integral de AVC, para onde esses pacientes vão e começam a reabilitação precoce. Vejam que eles não passam pela UTI. A grande maioria desses pacientes já vai direto para a unidade integral e multidisciplinar. Depois houve a conexão, então, com o SAMU e com a atenção primária, e esses pacientes já saem com um agendamento para reabilitação e há um segmento pós, para saber se esses pacientes, de fato, conseguiram ser atendidos. Há um dashboard, nós publicamos esse case no New England em 2023, quem tiver interesse no paper é só falar, a gente manda para vocês, que tem os níveis, então, se mede sobrevida, estado funcional, qualidade de vida, saúde mental, tempo até recuperação, ou retorno às atividades, complicações, condições adquiridas no hospital e recorrência do AVC com segmento de 5 anos. Os resultados são impressionantes, é por isso que ele ganhou o prêmio lá na Holanda. Uma redução de 37% na incidência de AVC, óbvio que isso não se deve ao tratamento agudo, isso se deve às ações em atenção primária e educação da população. Vocês terem uma ideia, hoje as crianças no currículo de matemática, no fundamental, fazem exercícios usando os dados do Joinvasc. Então, há um envolvimento muito grande da comunidade. A letalidade do AVC caiu 58%, a recuperação funcional subiu 86%. Lá no Joinvasc, a gente tem um custo real, se mede por TDABC, então a gente sabe quanto custa a hospitalização, quanto custa um AVC recorrente, quanto custa a perda de produtividade desses pacientes, e tem um dado que eu acho muito bacana, que é esse dado de onde o paciente interna, qual é o custo. A diária, o custo mais barato é da unidade de AVC, é mais barata que a sala de emergência, é mais barata que a UTI, e obviamente que é que entrega melhores resultados, porque o que o paciente com AVC na fase aguda precisa é de cuidado multidisciplinar, não é de tecnologia, e se a gente coloca ele na UTI, ele vai ter tecnologia e não vai ter acesso ao cuidado especializado de fono, de TO, de físio, de tudo que ele precisa para se recuperar mais rápido. Uma outra coisa que o Joinvasc traz em relação aos dados é ter tido a capacidade de adotar tecnologias no SUS antes que fosse uma decisão nacional por conta dos dados que eram apresentados localmente. Então, a unidade de AVC no SUS foi primeira 15 anos antes em Joinville, de trombólise 12 anos antes, trombectomia 11 anos antes que ele se tornasse. A trombectomia foi liberada, né, para os hospitais a partir de 2023, e esses dados que estão aí, da custo-efetividade, de ser dominante em todas as faixas etárias, foram importantes para essa tomada de decisão. E aí, o último case que eu queria mostrar para vocês, para a gente poder discutir, aí é um case mais sistêmico, né? Eu não sei quanto de vocês conhecem o sistema de Singapura, mas nós temos uma comunidade que chama Value Catalyst, em que a gente segue 10 hospitais no mundo que estão à frente na adoção de VBHC. E dois sistemas de Singapura estão dentro desse modelo, e eu quis trazer para compartilhar para vocês o que é o Sistema Nacional Universitário de Saúde. Eles fazem parte, então, dessa comunidade que eu falei para vocês, onde estão hospitais da Espanha, como o Vall d'Hebron, como o 12 de outubro, o IPO Porto de Portugal, o Santion e a Radboud na Holanda, o
a Basel e o Hôpital de la Tour da Suíça, o Shiba de Israel e o Hospital Geral Israelita de Montreal. O que nós fizemos a semana passada, não sei se alguém teve a oportunidade de participar, mas a gente fez um encontro com esse pessoal de Singapura, né, com pessoas que eu convivo bastante, como o Dr. Murphy e a Shika Kumari, para eles contarem um pouco sobre essa experiência de implantar VBHC em Singapura, e eu gostei muito desse primeiro slide deles, né, que é, ao deixar de se preparar, você está se preparando para fracassar. O modelo de Singapura, ele é baseado em clusters, é muito parecido com o que está sendo feito na Arábia Saudita. Então, eu tenho o país dividido. Gente, eu vou desconsiderar, porque sempre me falam assim, Singapura é pequeno. Não, eu sei, mas é o princípio. O princípio é regionalização, e nisso eu acho que a gente tem similaridades. Então, Singapura é dividida em 3 clusters. Um cluster mais para leste, mais para oeste, que é o NUHS, que é o que eu vou mostrar para vocês, um central, que é o NHG, e o Sing Health, que é mais na região leste. Esse é um modelo que quer partir de um modelo episódico centrado no hospital para um modelo mais de gestão de saúde populacional. E isso começou lá em 2000, entre 2000 e 2001, eles estruturaram em 2 clusters apenas, e depois eles acharam que não era suficiente, era muito ampla a discussão, eles dividiram em 6 clusters, e finalmente eles entenderam que não era nem 2 nem 6, eram 3, e hoje eles funcionam. Então, com a atenção primária sendo a primeira linha de cuidado, né, com o oferecimento de policlínicas ambulatoriais e clínicas geridas por médicos de família, e centros de saúde comunitários, e eles têm um cuidado hospitalar, com hospitais públicos sendo Gerais, Materno-Infantil, Saúde Mental e 9 centros de especialidade. Como é que eles enveredaram pela questão do valor em saúde? Na verdade, esse é um case muito interessante da Universidade de Utah, que eles tiveram conhecimento na época, foi publicado em 2016, então eles foram para Utah para entender como eles estavam se organizando em termos de dados. E foi muito interessante porque eles viram que era possível criar, a partir dos dados que eles já tinham, que eles podiam criar dashboards olhando para diferentes dimensões do cuidado, e que esse dashboard fosse disponibilizado em sistema, tanto em formato para ser apresentado para os serviços de saúde, mas também para os profissionais de saúde. Vejam, por exemplo, que no ScoreGuard, na parte de cima, a gente começa a ver que você tem, por exemplo, o que eles chamam de cuidado perfeito. O que é o cuidado perfeito? É uma lista de indicadores que tem que ser cumpridos, e aí você dá um peso para cada um desses indicadores, e aí você confere uma nota que vai traduzir quanto eu estou gerando de mais valor, e a que custo eu estou incorrendo naquele episódio de cuidado. Então, aqui embaixo a gente olha para o uso de recursos, então vejam que cada barrinha aqui é um tipo de uso de recurso. O azul é idas ao pronto-socorro, o verde são internações, e os laranjas são visitas ambulatoriais. E eu consigo ver isso no nível de cada paciente. Então, eles investiram muito em criar uma estrutura de dados que conseguisse demonstrar. E como é que eles usam isso? Então, as equipes multidisciplinares de melhoria, que são formadas por clínicos, não clínicos, incluindo líderes administrativos e engenheiros, se reúnem, definem um painel de métricas, dizem o que é qualidade ideal e os custos, e em que período isso vai ser coletado, aplicam isso em ferramentas digitais disponíveis e tem um feedback mensal, tanto no nível do profissional, quanto da linha de cuidado para os serviços, e aí se discutem as ações de melhoria. Esse indicador deles, eu acho que isso é muito bacana, ele é um indicador que abre em 4 dimensões. O numerador da equação de valor deles tem qualidade e segurança, que não se faz valor sem qualidade e segurança, pertinência do cuidado, desfechos reportados pelos pacientes e experiência em relação ao custo. Então, eles desenvolveram, de fato, uma plataforma em que eles fossem capazes de
coletar, acompanhar e analisar esses dados, mas trazer isso para a linha de frente. Para vocês terem uma ideia, eles apresentam desta maneira aqui o que eles chamam de... esse programa, eu esqueci de falar, lançado lá na Utah, chama VDO, que são desfechos direcionados por valor. E foi esse modelo que foi adotado em Singapura, e quem foi o primeiro a adotar foi em UHS, por isso eu trouxe, e agora todos os clusters, já o próprio governo adotou o que se chamou de VDO Nacional, que é um programa expandido do que estava sendo acontecendo em um cluster. Então, vejam que interessante, eles pegam aqueles indicadores, então vamos supor que você tem 4 indicadores, e aquele hospital falhou no cuidado perfeito em um indicador, então eu saio do 100%, e aí eu vou debitando o que o hospital não cumpriu em termos de indicador. Então, em vez de eu criar um número, e isso é muito mais em linha com o que a gente aprende com a professora Elizabeth Teisberg, em vez de criar um número, eles criam um combinado de indicadores a partir do dash de valor, que vão ser analisados, e aí eu vou ter uma linha de melhora de desfecho, que aqui está sendo crescente, e uma linha de custo, que aqui está sendo decrescente. É dessa forma que eles mostram e comparam os diferentes serviços dentro de cada cluster. Ou comparam os clusters também. Vou dar um exemplo para vocês na atenção primária do que eles fizeram. Então, por exemplo, para a linha de diabetes, eles elegeram hemoglobina glicada, realização de hemoglobina, mensuração de PA, do IMC, perfil lipídico, avaliação de tabagismo, avaliação oftalmológica, avaliação dos pés e avaliação de nefropatia. E a partir de custos, consultas com coordenadores do cuidado, com médicos, com enfermeiros, com outros profissionais da equipe multi, medicamentos, exames laboratoriais de medicamento realizados, exames específicos. A partir destes indicadores, eles constroem, então, a linha, que é o numerador, e a linha, que é o denominador, e fazem isso para cada indicador e de forma consolidada para cada cluster. Se a gente olhar para... Eu estava olhando para a atenção primária. Se a gente olhar para a fratura de quadril, por exemplo, que daí eu estou falando de atenção terciária, eu posso fazer a mesma coisa, só que os custos são os mesmos. Agora, o índice de qualidade clínica muda, por isso que é importante essa interação ao nível da condição clínica com os profissionais. Então, o que entra, por exemplo, na qualidade clínica da fratura de quadril? Se a cirurgia foi realizada dentro de 48 horas após a admissão pelo pronto-socorro, se foi feita a profilaxia para tromboembolismo venoso, se foi feita a avaliação de osteoporose, tempo de permanência menor que 10 dias, mortalidade menor que 10 dias após a admissão, ou readmissão por qualquer causa e retorno não programado à sala cirúrgica em até 90 dias. Então, eles vão apresentar aqui, teve inclusive um ajuste para COVID, na época que estava o COVID, mas eles vão apresentar, então, a quantidade de casos simples e complexos de cada cluster e depois, ou de cada equipe, ou a decisão que eles tomarem ali para o nível que vai ser feita a análise, para a granularidade da análise, e eles vão apresentar aqui qualidade e em vermelho o custo. Então, dessa forma, eles têm trabalhado a equação de valor. Eles têm partido para implementar agora os standard sets do ITION, aqueles que eu referi lá, que a ANAP está fazendo desde 2017, com alguns ajustes, né, porque a gente sabe que nenhum standard set tem que ser implementado exatamente igual, o ITION é um guia, e eles já definiram quais são os estándares que eles vão usar. Então, para a gente deixar meia hora aí para discussão, eu queria deixar a seguinte questão para reflexão, né? Cuidado baseado em valor não é um projeto paralelo, né? Ele é uma estratégia de gestão que tem que ser sustentado por uma estrutura conceitual e metodológica, porque senão a gente acaba falando eficiência e dizendo que é valor, e a gente precisa redesenhar a rede de cuidado pensando em pessoas e populações, mas isso é um compromisso coletivo, né? Que só vai se tornar possível se a gente tiver linha de frente, operação e estratégia, falando a mesma língua e desenhando, co-desenhando esses modelos.
Se a gente simplesmente segue o modelo tradicional, que é um time desenha um protocolo, e só comunica para quem vai executar, vai ser muito difícil que a gente consiga seguir. O mesmo para o DASH. Esse exercício da gente ficar com os cirurgiões, e muitas vezes aos sábados, porque é os dias que eles conseguem, ou à noite, foi muito importante para que eles entendam a métrica pelas quais eles vão ser medidos. Isso é parte importante do modelo. Então, eu vou parar por aqui.